capítulo 15, é um texto bem conhecido, palavras de Jesus. João 15, vamos do 1 ao 8. Diz assim a Sagrada Escritura: eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Ele corta todo ramo que, estando em mim, não der fruto, e poda todo aquele que der fruto, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como um ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, e vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim, e eu permanecer nele, esse dará muito fruto, pois sem mim, vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo, que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados e lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão, olha que coisa forte, pedirão o que quiserem, e será concedido. O meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Curve sua cabeça, feche os seus olhos. Pai, fala conosco nesta manhã. Temos uma expectativa tão maravilhosa de sermos renovados, inspirados. Mais uma semana começa, mais um mês está nascendo, e nós não abrimos mão da direção que vem do céu. Eu não quero ter uma mente que vaga naquilo que o diabo sugere. Eu quero ter solidez na minha vida. Eu preciso da tua palavra. Então todos os inimigos da palavra caiam por terra agora. Toda distração, todo aquilo que quer roubar a minha atenção, toda ansiedade. Você não é bem-vinda aqui, ansiedade. Eu te repreendo agora. Não teremos nossa mente em outro lugar que não seja este agora, para ouvir a voz do nosso Deus. Fala conosco, é o que nós te pedimos. Diga graças a Deus. Existe uma pergunta que nós não fazemos em voz alta, mas todo mundo já fez em silêncio. Senhor, se foi o Senhor que abriu essa porta, Senhor, se foi o Senhor que me deu esse emprego, Senhor, se foi o Senhor que me entregou esse ministério, se foi o Senhor que me apresentou essa pessoa e comecei um relacionamento com ela, Senhor, se foi o Senhor que realizou esse sonho na minha vida, por que agora parece que o Senhor está mexendo no presente que o Senhor me deu? Essa é uma das experiências mais difíceis da vida cristã. Quando nós não entendemos o porquê Deus fecha uma porta que foi Ele mesmo que abriu. Quando Deus fecha uma porta que o diabo abriu, a gente entende e faz sentido. Mas quando Deus fecha a porta, me tira de um emprego que eu sei que foi Ele que me deu. Quando Deus afasta de mim uma amizade que começou como um presente dEle. É nesse momento que quando Deus toca justamente naquilo que eu chamei de bênção, que a fé cristã entra em colapso. Porque na minha cabeça não faz sentido Deus me tirar, Deus mexer em algo que eu sei que não foi o diabo, não foi pessoas, foi Deus que me pôs ali, foi Deus que me deu aquilo, foi Deus. E é exatamente isso que Jesus está falando em João 15. Está nos ensinando sobre esse conflito. E Ele não está falando isso para gente desviada, Ele não está falando isso para gente ímpia, Ele está tendo uma conversa com os seus discípulos. Pessoas que o amaram, que largaram suas vidas para segui-lo. Gente que estava ali com Ele, andando, caminhando.
Ele olha para os discípulos e diz: todo ramo que dá fruto, ele poda. Isso é pesado, porque eu entendo que podar é tesoura. Então, na minha cabeça é o seguinte: a tesoura de Deus é justo que venha para um ramo que não dá fruto. Não dá fruto, corta. Mas Jesus está falando que todo ramo que dá fruto, ele poda. Jesus está dizendo que aquele que produz também recebe a tesoura. Uau! Então isso para mim é um choque, porque até então, talvez todo mundo acreditasse que a dor sempre é fruto de um pecado. Que a dor sempre é fruto de um erro. Mas Jesus está dizendo que nem toda perda, nem toda tesourada é sobre um Deus que está punindo. Jesus está mostrando uma perspectiva diferente de tudo. Ele está dizendo: olha, essa perda aí pode não ser o castigo. Essa situação aí pode não ser uma rejeição. Pode ser uma preparação. Pode ser um cuidado de Deus. Porque existe uma diferença enorme entre um juiz que condena você e um agricultor que está podando. Um juiz, ele quer aplicar rigorosamente a lei, porque ele quer punir, ele quer dar o veredito. Mas um agricultor, ele poda para multiplicar. Agora tem algo interessante nesse texto, porque ele começa falando assim: Jesus dizendo, eu sou a videira. Só que ele termina na videira? Tem um adjetivo depois da videira, qual é? Eu sou a videira verdadeira. Fala comigo, videira verdadeira. Ele acrescenta verdadeira. A palavra não está ali apenas como um acaso. Jesus está falando com os judeus. Na história, o judeu, ele sempre acreditou, e os discípulos vieram do judaísmo. Os judeus acreditavam durante todo o Antigo Testamento que Israel foi muitas vezes chamada de videira de Deus. A nação de Israel. Deus plantou Israel. Deus protegeu Israel. Deus adubou Israel. Deus cuidou de Israel. E a expectativa era que Israel produzisse justiça, que a nação de Israel fosse um farol para a humanidade, que a nação de Israel produzisse santidade, fidelidade. Mas repetidamente Israel produziu frutos podres. Repetidamente a idolatria, a apostasia. Só você ler a Bíblia. Quantos e quantos reis apostataram da fé, abrindo as portas de Israel para outros deuses? Baal, Azerá. Quanta profanação houve em Israel, e é por isso que foi construída e destruída várias vezes. Então Jesus chega para os seus discípulos e está dizendo: eu sou a videira verdadeira. Eu sou, Jesus, eu sou. Em outras palavras, ele está dizendo: aquilo que Israel não conseguiu ser, eu sou. Aquilo que Israel não conseguiu produzir, eu produzirei. O foco de João 15 não é produzir fruto. O foco de João 15 é nos perguntar onde, em quem nós estamos ligados. É para isso que João 15 foi escrito. Porque depois ele fala do fruto. Depois ele fala do ramo. Mas ele começa dizendo: eu sou a videira. E tudo parte de Jesus. Tudo parte dele. Fruto nós queremos: carro, casa,
dinheiro, família, namoro, prosperidade, mas tudo não parte do fruto, mas parte da ligação com a videira. E eu tenho uma palavra para anunciar aqui. Você que está disposto, pastor, eu estou vindo para a igreja porque eu quero expandir. Eu estou vindo para a igreja porque, olha, desde o dia que eu vim aqui, os caminhos estão abrindo. Desde o dia que eu vim aqui, eu comecei a ganhar mais dinheiro. Desde o dia que eu coloquei meus pés aqui, a minha casa está uma bênção. E isso é sobre fruto. Isso é sobre crescer, expandir, conquistar. Mas Jesus não começou falando de expansão e produção. Ele começou falando de permanência. Eu sou a videira verdadeira. E tudo que vai acontecer a partir de aqui na sua vida depende se você estiver conectado a mim. Em outras palavras, ele diz: se algo tem que acontecer na sua vida, olhe para mim. E eu pergunto para você que está sentado aqui ouvindo essa pregação: o que move você a estar na presença de Deus? O que move você a sair de sua casa aos domingos e às quintas-feiras? Eu pergunto para você que está online: o que faz você se conectar a cada culto online? Porque antes de transformar frutos, Jesus quer sustentar corações. Sustentar corações. Agora, o que eu acho maravilhoso nesse texto, já vamos falar de mexer na bênção, é que no versículo 1, ele diz: eu sou a videira verdadeira e meu pai, em João 15, e meu pai é o agricultor. Fala comigo, agricultor. Ele poderia ter dito: o meu pai é um rei, e Deus é rei. Ele poderia ter dito: o meu pai é um juiz, e Deus é juiz. Ele poderia ter dito: o meu pai é o Senhor, e realmente Deus é o Senhor. Mas Jesus escolhe a palavra agricultor nesse contexto. O meu pai é um agricultor. Ele escolhe o nome que revela a forma como Deus trabalha na nossa vida. Agricultor. Agricultor. Porque um agricultor, ele consegue enxergar o que ninguém mais enxerga. Um agricultor, ele passa diante de um vinhedo, e se eu olho para um vinhedo, eu digo a situação do vinhedo. Se tem fruto, eu digo tem fruto. Se não tem fruto, eu digo não tem fruto. Se o galho está cortado, eu digo o galho está cortado. Mas o agricultor, ele olha para o vinhedo, e ele já está projetando a próxima estação. Eu me resumo ao que eu vejo. O agricultor, ele entende o todo. Quando você vê uma árvore sendo cortada, e você não é agricultor, você vê apenas o corte. Mas quando você vê uma árvore sendo cortada pela lente de um agricultor, você sabe que não é sobre corte, é sobre produzir mais. É sobre gerar mais. É como se Jesus falasse: o meu pai é um agricultor. Porque enquanto vocês estão avaliando suas vidas pelo que está acontecendo agora, chorando pelo que está acontecendo agora, Deus está olhando para aquilo que ainda nós vamos nos tornar. Hoje é um corte, e eu estou chorando porque eu estou perdendo. Mas o agricultor está pleno no trono, porque ele já viu que esse corte não é para a morte. Esse corte é para produzir mais. Isaías capítulo 55, verso 8, há uma revelação profunda sobre isso. Pois os meus pensamentos não são os seus pensamentos. Muita coisa que você está caindo na cama, chorando, é uma pura bobagem. Porque você apenas está olhando pelos seus olhos, e não pelos olhos do agricultor. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês. Nem os caminhos são os meus, nem os seus caminhos são os meus caminhos. Quem declara isso? O diabo? Não, quem declara? O Senhor. Como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Então, eu sei que a tesoura mexe conosco, porque todos nós queremos um alívio, sabe? Todos nós queremos um alívio, mas a tesoura é para amadurecer. Um pai que ama o filho não pensa em fazer o filho sorrir todo dia. Um pai que ama o filho pensa em que homem esse meu filho vai se tornar.
Em que mulher essa minha filha, que hoje é uma criança, vai se tornar? E para gerar um homem e uma mulher, eu não vou fazer meu filho sorrir todos os dias. Ele vai enfrentar coisas que ele não quer enfrentar, mas porque eu amo e porque eu estou preparando ele para um futuro, eu não quero um sorriso no rosto dele todos os dias, mas eu quero que ele esteja num processo que vai torná-lo quem ele precisa ser amanhã. É assim que Deus trabalha conosco. Ele não toma decisões apenas pensando no dia de hoje. Pastor, eu quero que hoje Deus me abençoe, porque eu quero ter esse domingo de paz. Eu quero ter uma semana de paz. Enquanto você quer um alívio nesse momento atual, o objetivo de Deus é gerar uma colheita futura. É gerar algo que vai transpassar e transbordar adiante daquilo que você imagina. Enquanto José entendeu o poço, só pelo poço nada aconteceu, mas o poço era a preparação do palácio. Davi só entendeu o deserto porque chegou no trono. Jesus só superou a morte porque foi entregue à cruz. Sim, a tesoura de Deus mexe em áreas que nós recebemos como bênçãos, não para nos punir, mas para nos preparar para algo diferente. Cada corte da tesoura de Deus tem uma intenção. Cada redução tem um propósito. Cada vez que eu queria ouvir uma resposta clara de Deus e não ouço, nesse silêncio há um propósito. É por isso que Paulo escreve em Romanos 8, 28, que todas as coisas, não são algumas coisas, não são coisas doces, não são coisas saborosas, todas as coisas, inclui um cemitério, e inclui uma maternidade, e inclui uma cura, e inclui um diagnóstico de câncer, e inclui um ganho, e inclui uma perda, e inclui uma promoção, e inclui uma demissão, e inclui um casamento, e inclui uma separação. Como assim separação de casamento? Deus separa? Deus não separa ninguém de ninguém. Mas existem coisas que, se estiver acima da vontade de Deus, coisas vão ruir. Porque um casamento nunca é sobre ocupar o lugar de Deus. Nunca. Nunca. Todas as coisas, põe o texto. Romanos 8, 28. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem de todos aqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu. Perceba que Paulo, ele não está falando de coisas boas, mas todas as coisas. E Deus é tão soberano, que Ele consegue usar aquilo que nos feriu, para produzir algo que nunca viria por uma experiência natural. Você poderia viver anos e anos fazendo a mesma coisa. Tem coisas que só vão ser geradas com a tesoura de Deus. Não tem outro jeito. Tem jeito de orar que só vai ser mudado com a tesoura de Deus. Então a primeira reação que a gente tem diante de uma situação ruim, de um inverno da vida, de uma situação angustiante, é: Deus, me tira daqui. Mas talvez a oração correta seja: Senhor, não desperdiça essa estação na minha vida. Deus, não desperdiça essa estação de abundância, não desperdiça. E essa estação de escassez, Deus, não desperdiça. Não desperdiça, não é me tira daqui, é me ensina aqui. O que o Senhor está fazendo? Porque hoje você está aprendendo que nem toda perda é fruto de pecado, nem toda perda é fruto de maldição. Tem perdas que é a tesoura do agricultor ajustando você para uma fase de outra produtividade. Deus, grita comigo, Deus não desperdiça nenhum inverno. E eu vou te falar uma coisa sem medo de errar: o maior nível de intimidade que você vai ter com Deus virá exatamente onde nasce a sua dor. Intimidades não nascem de ganhos, intimidades nascem de perdas. É quando Deus faz uma limpa, é quando Deus arranca coisas. Há orações que a gente só aprende a fazer quando não tem mais nenhuma alternativa. Você já falou com todo mundo, já buscou em todo mundo. Aí quando você chega diante de Deus, sabendo que é a última instância, quando já deveria ter sido a primeira, mas é a última instância, naquele momento você aprende a orar de verdade. Uma coisa é cantar no Spotify, colocando lá aquela musiquinha. Outra coisa é cantar caminhando entre os chicotes da vida e as batalhas do fogo. Outra coisa é você saber que hoje eu vou para a igreja porque eu estou confortável. Outra coisa é receber uma revelação divina no meio de um espinheiro, no meio de um calabouço. É você estar sem rumo e Deus falar com você naquele lugar sem rumo, e você dizer: eu estava sem rumo, Deus falou comigo.
Porque o agricultor trabalha em partes da árvore que ninguém consegue ver, mas ele vê. O agricultor sabe o que está fazendo. E é por isso que você não tem que ficar o tempo todo perguntando para os outros: o que você acha? Você acha que eu estou no caminho certo? Você acha que eu devo fazer o que estou fazendo? Tem pessoas que são baita de orelha seca, não sabem nada sobre você. Porque quem conhece sua raiz é aquele que te fez. Quem conhece sua essência é aquele que te fez. Enquanto você está querendo o fruto visível para se aparecer, Deus está tratando assuntos sérios com você, assuntos que vão te dar uma vida constante. Enquanto você quer uma futilidade de uma maçãzinha, de um abacaxizinho, Deus está dizendo: depois vem o abacaxi, depois vem a maçã, depois vem a uva. Eu tenho que tratar coisas sérias em você, para você não morrer na próxima estação, para o diabo não te atropelar na próxima estação. Eu estou tratando suas raízes, eu estou tratando o seu ramo. Então você tem que parar de brigar com o agricultor e dizer: Deus, não me tira daqui não. Deus, me ensina o que o Senhor está fazendo aqui nessa estação. Me ensina, me ensina. Deus está fortalecendo raízes invisíveis da vida de muitas pessoas que estão aqui. Deus está te dando uma envergadura que você não tinha. Nunca interprete a tesoura de Deus apenas olhando para a tesoura. Vou te ensinar algo muito importante. Se você pega a tesoura de Deus e analisa só a tesoura, você vai dizer assim: que inferno de vida. Mas quando a tesoura vier, preste atenção. Que mãos estão segurando a tesoura? Porque talvez a tesoura é usada pelo inimigo também. E se você achar que toda tesoura é ruim, porque tesoura é tesoura, corte é corte, perda é perda, ambas produzem dor. Então eu não posso ver o que está acontecendo comigo olhando para a tesoura, mas quem está segurando a tesoura? O problema da sua vida nunca foi a tesoura, nunca foi as perdas, nunca foi a queda do patrimônio, a demissão na empresa. Não. O problema é esquecer. Quem está segurando essa tesoura? Quem? É por isso que João, quando escreve o Evangelho capítulo 15, ele não fala apenas da poda, mas ele fala quem está podando. Ele começa dizendo: o meu pai é o agricultor. Essa tesoura não está na mão de demônio. Essa tesoura não está voando na mão de trambiqueiro. Essa tesoura está na mão do agricultor. E quem é o agricultor? É o meu pai. Eu quero dizer que isso muda tudo. Isso muda tudo. Isso faz a lágrima parar na hora. Isso desacelera o coração na hora. Porque quando o coração sabe que é o agricultor que está com a mão na tesoura, eu paro de interpretar a tesoura como rejeição, como punição, como abandono. Eu paro de interpretar a tesoura como uma vida largada, uma vida desgraçada, e começo a enxergar a tesoura como cuidado de Deus. Deus está cuidando de mim, Deus está cuidando de mim, Deus está cuidando de mim. A poda é uma bênção, e alguns estão reclamando de uma bênção. A poda não é o sinal de que você parou de dar fruto. O texto diz: e aquele que dá fruto, ele poda. A poda é o sinal de que Deus se recusa a deixar você parar de crescer. Deus se recusa a fazer você parar de crescer. Todo ramo que dá fruto, todo ramo que está indo bem, todo ramo que está prosperando, Ele poda. Por quê? Porque todo ramo saudável, produtivo, que está cumprindo o seu propósito, todo ramo que está indo adiante, que está crescendo, Deus sempre tem mais reservado para aqueles que estão nele. Deus sempre tem mais.
Então você tem que parar hoje e dizer: Deus, onde foi que eu errei? Deus, eu estou fazendo tudo certo, eu estava no teu caminho, eu comecei bem, eu estou sendo punido pelo Senhor, o Senhor me abandonou. Existe uma diferença enorme entre disciplina e desenvolvimento. Nem tudo é sobre Deus me punir. O diabo me punir algumas vezes é treinamento, é envergadura, é musculatura, porque o agricultor sabe de um perigo que nós ainda não percebemos. Presta atenção nisso. Talvez seja o mais importante que eu vou dizer nesta palavra. Por que que o agricultor poda aquele que está indo bem? Por que que ele desce a tesoura naquele que está gerando fruto? Por quê? Que injustiça! Porque o agricultor sabe o perigo que um ramo ainda não percebeu. Qual é, pastor? Galhos que estão crescendo bem, ramos que estão frutificando bem, e agora, esse fruto, a gente começa a olhar para aquilo que estamos gerando e dizer: olha que bonito, olha que maravilha. E o agricultor diz: você está produzindo, mas está produzindo de um jeito errado, está perdendo força, está gastando muita energia. E aí vem algo muito perigoso. A gente começa a ficar tão feliz com o fruto que produz, tão feliz, que a gente passa a confiar mais no fruto do que em Deus. Ele não está ensinando apenas sobre o sofrimento da poda. Jesus está ensinando o perigo da produção, o perigo de ganhar dinheiro, o perigo de casar bem, o perigo de ter um ministério frutífero, o perigo de vencer na vida. Existe um perigo. Pensa comigo assim: quem nunca prosperou, quem nunca ganhou dinheiro, não corre o risco de confiar na prosperidade. Concorda comigo, não? Quem nunca liderou nada, não corre o risco de ficar confiando na sua cadeira, no seu cargo. Só corre o risco quem lidera. Quem nunca recebeu um reconhecimento, um troféu, não corre o risco de viver refém de aplauso. Mas quem experimenta o favor de Deus, quem começa a receber milagre, quem começa a viver os frutos, essa pessoa talvez para de vigiar um pouco o coração, sabe? Porque existe um perigo silencioso: a bênção ocupar o lugar do abençoador. Eu estou tão feliz com o que está acontecendo, e isso acontece de uma forma imperceptível. A gente não acorda dizendo: nossa, eu estou amando mais as bênçãos de Deus do que Deus. A bênção não pode ocupar o lugar do abençoador. Isso vem de nada, vem de forma silenciosa. Ninguém acorda dizendo: ah, eu vou substituir as bênçãos de Deus por Deus. Ninguém acorda falando isso. É um processo sutil, dia após dia. A gente vai ficando feliz, a gente vai ficando animado, a gente continua cantando, falando de Deus, a gente continua, mas no fundo, a nossa confiança mudou de endereço. No fundo, fazemos igual Israel, que confiou tanto nos milagres de Deus, que parou de confiar no Deus de milagres. O coração começa a adoecer, porque nem toda a bênção foi criada para te sustentar. Eu não fui criado para ser sustentado pelo meu emprego. Eu não fui criado para ser sustentado pela minha venda de contrato. Eu não fui criado para ser sustentado porque pessoas me elogiam, porque pessoas me apoiam. Não, eu fui criado para ser sustentado somente por Deus. Somente por Deus. E eu quero declarar uma palavra aqui que tem que estar cravada no seu coração. Você não pode esquecer. Toda a bênção que ocupa o lugar de Deus deixa de ser uma bênção para se tornar um ídolo. Um ídolo. Mas pastor,
É errado amar aquilo que Deus me deu. É errado amar a empresa que Deus me deu. É errado amar o filho que Deus me deu. É errado amar o marido. É errado amar o ministério. O problema não é amar o que Deus te deu. O problema é depender do que Deus te deu. É depender do que Deus te deu. Agora você depende. Sim, essa empresa é uma bênção, mas Deus não te fez para depender dela. Sim, seu marido é uma bênção, mas ele não é alguém que vai sustentar você. E há uma diferença entre gratidão e idolatria. Eu sou grato por tudo que Deus me deu. Sou grato pela minha família, sou grato pela minha casa, sou grato pelo meu carro, sou grato pelo meu ministério, sou grato pela minha saúde, mas eu não dependo disso. Sou grato, mas eu não adoro isso. Eu não dependo disso. Eu dependo de Deus. Então eu quero dizer rasgado aqui: você pode amar sua família, mas sua família não pode ocupar o lugar de Cristo. Você pode amar sua carreira. Eu amo ser médico. Eu amo ser arquiteto. Eu amo. Você deve ser grato. Mas você não pode colocar sua segurança numa bênção. Eu amo ser pastor, eu amo ser voluntário. Você não pode definir sua identidade pelo que você está fazendo na igreja, porque existe uma pergunta que a gente tem que responder: se isso desaparecer, Deus ainda é suficiente para você? Se sua família desaparecer, Deus é suficiente para você? Se sua empresa falir, Deus é suficiente para você? Se todo mundo que um dia abriu portas para você não abrir mais, Deus é suficiente para você? Se esse corpinho aí saudável, marombado, cair tudo, desmaiar, um monte de tumor, caroço, Deus ainda é suficiente para você? Essa é uma pergunta que mexe conosco. E eu quero que você reflita aí um momento só. Você que está online também, pensa comigo aqui. Quem está comigo? Se Deus retirasse da sua vida o que você considera a sua maior conquista, qual é a sua maior conquista hoje? Seu ministério? Sua empresa? Seu casamento? Sua posição? Seu dinheiro? Sua saúde? Sua influência? Se Deus retirasse hoje a sua maior conquista, sua resposta seria: Deus, continuarei te adorando. Ou sua resposta seria: minha vida acabou. É por isso que quando ele vê um ramo que produz, ele poda. Não porque odeia o ramo, mas para que o ramo lembre de onde vem seu sustento e para que dê mais fruto. O diabo não se importa que você ame as bênçãos de Deus, desde que você ame as bênçãos mais do que Deus. Eu não amo o meu ministério mais do que Deus. Várias vezes dobro o meu joelho e digo para Deus: se um dia o Senhor trouxer uma retração para o meu ministério, se um dia eu voltar a pastorear 10, 8, 12, eu não tenho problema. Porque essa fase é um fruto. E muitas vezes, para a gente ser maior, Deus não dá um crescimento. Deus pode dar uma tesoura. E está tudo bem. Porque eu não amo esse prédio mais do que amo a Deus. Eu não amo quantas pessoas estão online mais do que a Deus. Eu não amo. Isso é um trabalho diário. Todos os dias você tem que conversar consigo mesmo. Aquilo que anima você. Se eu perder isso aqui, eu continuo crendo em Deus? Eu continuo dependendo de Deus? Lembra de Abraão? Quem está comigo aí? Abraão queria um filho. Deus não prometeu um filho para Abraão? Um filho. Lá em Gênesis 22. Sabe quantos anos Abraão esperou esse filho? 22 anos. Quantos anos? É tempo para chuchu. 22 anos esperando. Eu não estou falando de um desejo momentâneo, eu estou falando de um desejo de vida. Uma vida inteira esperando uma promessa se cumprir. Aí quando Isaac nasce, 22 anos de espera. Imagine aquela cena. Abraão olhando para aquele menino correndo em casa. Promessa.
22 anos esperando, 22 anos esperando, chegou. Não era apenas um filho, não era apenas uma criança fazendo barulho em casa. Ele via a fidelidade de Deus ali. Ele via Deus, o Deus que abriu a madre de uma velha com útero seco. Deus fez algo. Isaac era a prova viva de que Deus cumpre o que promete. Aquela criança correndo. Mas um dia, em Gênesis 22, versículo 2, a tesoura chegou. Deus deu um fruto depois de 22 anos. E agora ele olha para Abraão e diz: toma o teu filho, o teu único filho, Isaac, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. E faça o quê? Sacrifica ali como holocausto em um dos montes que eu te indiquei. Gente, que pedido estranho. Deus abençoa um homem depois de 22 anos, e o mesmo Deus que prometeu agora pede. E não pede o filho para morar num templo, não pede o filho para ser missionário, ele pede o filho para matar. Vai lá e mata teu filho. Eu quero ele para mim, mata ele. Deus nunca quis Isaac. Deus só queria proteger o coração de Abraão, para que ele não amasse mais a bênção de ter um filho, mais do que aquele que lhe deu o filho. Isso não era sobre Isaac, isso era sobre o coração de um pai, que tinha que ser regulado, para não perder a essência das coisas, para que Isaac não sentasse no trono de Deus. Deus não estava lutando contra um filho, Deus estava lutando contra um coração de um pai. Um coração de um pai que poderia, diante de tanta espera, diante de tanta felicidade, diante de tanta euforia, viver o maior perigo da vida espiritual: começar a adorar o que Deus me deu, ao invés de adorar o Deus que me deu as coisas que tenho. Quando Deus toca em alguma área da nossa vida, nem sempre Ele está tirando coisas, às vezes Ele está impedindo que algumas coisas se tornem o nosso próprio Deus. E eu vou te dizer uma coisa: confie naquele que está segurando a tesoura. Pastor, eu não estou entendendo, é tesourada por um lado. Olha, se estiver na mão do diabo, você clama por misericórdia, mas se essa tesoura estiver na mão de Deus, você vai saber quando a tesoura está na mão de Deus, porque mesmo perdendo tem unção, mesmo perdendo tem fôlego de vida, mesmo perdendo coisas, você não perde aquele que te levanta todas as manhãs. Todos acreditam que Deus é suficiente, até o dia que Deus toque em algo que você ama. Todo mundo canta bonito até o dia que Deus desce a tesoura. Mas eu quero declarar algo poderoso. Tiago vai dizer no seu capítulo 1, versículo 2 e 3, ele não vai dizer para você chorar não, ele não vai dizer para você entrar em depressão não, ele fala assim: ó, meus irmãos, considerem por motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por diversas provações, diversas tesouradas. Assim vocês saberão que a prova da sua fé produz perseverança. Perseverança. Você não está vivendo uma vida qualquer, você está vivendo uma vida na mão de Deus. E a prova da fé é entender que prova, luta, não cria fé. Luta mostra a qualidade da fé. Assim como o fogo não cria ouro, o fogo só refina e purifica o ouro. A prova não gera fé, mas a prova limpa a fé. Tem um monte de cacareco na sua fé, tem um monte de palavra humana na sua fé, tem um monte de maldição na sua fé, tem um monte de fofocaiada na sua fé. Então Deus desce a tesoura para limpar a sua fé e deixar ela trincando, crendo no impossível, crendo no sobrenatural. Aí o que acontece na hora que Abraão deita Isaac, amarra Isaac lá no topo do monte? Deus conhecia o coração de Abraão. Deus sabia que Abraão ia até as últimas consequências para obedecer a Deus. O que Deus fala? Versículo 12 de Gênesis 22. Não estenda a mão contra o rapaz, disse o anjo. Não faça nada, porque agora eu sei que você teme a Deus, porque não negou dar o seu filho, o seu único filho. É claro que Deus sabia, mas quem precisava saber não era Deus, era Abraão. Abraão tinha que saber que ele recebeu algo extraordinário, um filho na velhice, mas que Deus continuava sendo maior do que algo extraordinário. Deus continuava sendo maior que o seu filho Isaac. Deus era verdadeiro, aquele milagre não era apenas de um dia,
Existe uma diferença entre Deus ser importante para você e Deus ser absoluto. Muitas coisas da minha vida são importantes, só que o que é importante, o que é prioridade muda com o tempo. Muda. Deus nunca aceitou ser apenas uma prioridade. Deus sempre quer ser o Senhor da sua vida. O Senhor. Prioridades mudam, mas o senhorio não muda. E eu não sei para que eu estou pregando aqui, mas Deus não está pedindo as bênçãos que te deu. Deus não está pedindo as coisas que Ele te deu. Deus só está lembrando você que enquanto Ele não for maior na sua vida, as bênçãos se tornaram um ídolo. O agricultor não pediu nada de nós que Ele não tenha entregado primeiro. E eu quero encerrar esta palavra dizendo que Deus não tem prazer em tirar nada de nós. Não, Deus não quer tirar, Deus não gosta de tirar. A cruz responde essa mentira, porque antes de descer a tesoura na minha vida, Ele permitiu que o seu próprio filho passasse pela tesoura. O próprio filho passou. O agricultor não é mau. O diabo quer dizer que o agricultor é mau, mas o agricultor não é mau, porque o agricultor, em Isaías 53, 5, passou a tesoura no seu próprio filho para me abençoar. Ele, porém, foi transpassado por causa das nossas transgressões, esmagado por conta das nossas iniquidades, e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Jesus no Getsêmani suou gotas de sangue, sofreu rejeição, traição, humilhação. Por quê? Porque haviam galhos secos nele, galhos que produziam frutos ruins nele. E quem eram esses galhos? Eu e você. E o que o Pai faz? O Pai fere toda a videira, para que esse galho que era seco, eu e você, brotasse de uma nova forma, para que agora os frutos podres que produzíamos, agora são frutos de vida, frutos de salvação. João 15 não é nada além do que a cruz. João 15 é uma videira verdadeira, que mostra que o amor começou antes mesmo de eu nascer. É por isso que Paulo fala em Romanos 8,32, que aquele que não poupou o seu próprio filho, mas os entregou por todos nós, como não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Levanta a mão para cá. O mesmo Deus que entregou o filho jamais cortará alguma coisa da sua vida por crueldade. Deus não é cruel, Deus não é mau. Você tem que entender que não é a tesoura, é quem está segurando a tesoura. Se Ele corta é porque te ama, se Ele confronta é porque quer te salvar, se Ele poda é porque decidiu que você pode mais. Você pode mais, você pode mais. Grita: eu posso mais. Não olhe para a tesoura. Quem olha só para a tesoura está interpretando Deus errado. Olhe para a cruz, olhe para o agricultor, porque o maior milagre não é o que está sendo tirado de mim. O maior milagre é quem está fazendo em mim. Jesus está fazendo. Jesus está fazendo. Jesus. E eu encerro dizendo: você sempre vai frutificar, mas tem um segredo, e essa é a última coisa que eu vou dizer. Todo João 15 está baseado nisso. Versículo 4. Não é sobre quanto fruto eu vou produzir, e nem sobre o que vai ser tirado de mim, mas é sobre onde eu vou permanecer. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Isso aqui é imperativo. Permaneçam. Fica aí. O fruto é consequência. A tesoura vai ajustar, mas a permanência é prioridade. Nós amamos resultados, amamos ganhar dinheiro, amamos postar na internet, amamos carro, amamos casa, amamos viagem, amamos relacionamento. Mas Jesus não é apaixonado por fruto, Ele é apaixonado por você.
permaneça em mim, fique em mim. Então não é perguntar o que eu produzi esse ano, quanto eu ganhei esse ano, é responder: eu estou nele ainda, eu estou nele ainda, eu estou nele. Porque o maior fracasso espiritual não é deixar de produzir, o maior fracasso espiritual é permanecer longe dele, é estar longe da presença dele. Eu prefiro não ter fruto nenhum e estar grudado na videira e deixar o agricultor fazer o que quiser fazer, do que ganhar dinheiro, ganhar carro, ganhar casa, namorar, casar, viajar, ganhar dinheiro e estar longe daquele que cuida de mim. Eu prefiro não ter fruto e estar nele. Não quero pregar sem permanecer, não quero cantar sem permanecer, não quero criar meus filhos sem permanecer. Em Mateus 7:22, muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos milagres? Eu não quero ouvir isso um dia na minha vida, porque ele está falando o seguinte: eu fiz um monte de coisa para ti, Jesus, mas olha o que Jesus disse: então lhes direi claramente: nunca, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. Sabe para quem ele está falando isso? Para gente que pregou, para gente que libertou gente, para gente que evangelizou, para gente que foi para a igreja. Sai de perto, porque eu não te conheço. É por isso que João 15 está falando: haja o que houver, permaneça em mim. Não sai de perto de mim. O fruto vai glorificar o Pai. Quero que vocês coloquem em pé, por favor. A poda nunca vai diminuir Jesus. A poda vai diminuir aquilo que compete com Jesus. Então eu te pergunto hoje: se Deus mexer nas bênçãos que te deu, quem você é? Sua vida acabou ou você é um adorador? Feche os seus olhos, pense em Deus. Eu quero terminar com uma pergunta: por que Deus mexe justamente naquilo que me deu? Por quê? Porque Deus ama você mais do que aquilo que Ele te deu. Deus nunca vai permitir que uma bênção ocupe o lugar que pertence a Ele, nunca. E a pergunta é: você ainda está ligado à videira? Ou você está idolatrando as bênçãos? Porque se um dia você falar: ai, se eu perder isso eu morro, então você está idolatrando bênçãos. Só tem um que você morre se for embora: Jesus. Só tem um que você morre se te deixar: Jesus. Faça essa oração comigo, com a mão no coração. Feche os olhos e repita: Senhor, se existir alguma bênção ocupando o teu lugar na minha vida, me confronta. Se existir algum ídolo escondido no meu coração, me revela. Se eu comecei a confiar mais no fruto do que na fonte, me perdoa, Senhor. Eu não quero apenas produzir, eu quero permanecer. Porque hoje eu descobri que o maior milagre da minha vida não é ter as coisas das tuas mãos, mas é ter um Cristo na minha alma, no meu coração. O Senhor é soberano em mim, o Senhor é o meu sustento. Começa a falar para Deus que Ele é tudo para você. Vai dizendo: esse medo aí que está se torturando vai cair por terra hoje. Pode mexer, eu sei quem está segurando a tesoura. Eu sei quem está segurando a tesoura. Pai, eu oro por eles agora. Comece a orar pela sua vida. Eu oro por eles agora, eu oro por eles agora. Eu sei quem está segurando a tesoura. Eu sei quem está segurando a tesoura. Eu não vou amar mais as bênçãos do que o Senhor. Eu não vou amar mais as bênçãos do que o Senhor. É o Senhor que é o meu motivo, é o Senhor que é a minha alegria, é o Senhor que é a minha fonte. Eu estou me curando agora. Seja curado. Comece a ser curado agora da ansiedade. Comece a ser curado agora do medo. O medo de perder, o medo de perder, o medo de perder. Se você tem Jesus, você se levanta. Se você tem Jesus, você se ergue.
Se você tem Jesus, você não perde, mas se você amar as bênçãos, não permaneça em mim. Permaneça quando entende, permaneça quando não entende, permaneça quando o sol está forte, permaneça quando as trevas vêm, permaneça quando tudo faz sentido, permaneça quando não faz sentido. O Espírito Santo quer alinhar você, vai dando glória. Você já ouviu a palavra, responda a palavra. Vai dizendo: agricultor, faz o que tem que fazer, agricultor. Eu estou na tua mão, agricultor. O meu Deus não é cruel, o meu Deus não é cruel. Mas do mesmo jeito que Jesus recebeu a tesoura, e quando ele ressuscitou, o nome de Jesus recebeu toda a glória, o nome de Jesus recebeu toda a exaltação. Aquele que vence a tesoura de Deus vai frutificar mais ainda, mais ainda, mais ainda. Mais unção, mais poder, mais glória, mais autoridade, mais renovo. Eu não estou sendo punido, eu estou sendo tratado. Eu não estou sendo destruído, eu estou sendo renovado. Receba poder.